Salve o Santo da Eucaristia. Salve o Santo da Paz. Salve São Pio X, glorioso patrono. Rogai, rogai, rogai por nós. Salve São Pio X, glorioso patrono. Rogai, rogai, rogai por nós. Salve o Santo da Eucaristia. Salve o Santo da Paz. Salve São Pio X, glorioso patrono. Rogai, rogai, rogai por nós. Salve São Pio X, glorioso patrono. Rogai, rogai, rogai por nós. Salve São Pio X, glorioso patrono. Rogai, rogai, rogai por O Senhor escolheu para a plenitude do sacerdócio e abrindo seus tesouros, o cúmulo de bens. Boa tarde a todos. Saúdo todos que estão aqui presentes, bem como aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da paróquia, pela Rádio Cultura de Sergipe. Com alegria acolho a todos neste dia que dedicamos ao nosso padroeiro, São Pio X. Quero acolher o Frei Davi,
o diácono Ademir, os seminaristas Tales e Antônio, e com alegria acolhemos Vossa Excelência Reverendíssima Dom Josafá Menezes, nosso arcebispo metropolitano, com a calorosa salva de palmas. Seja bem-vindo, Dom. Que alegria tê-lo conosco. Boa celebração a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. Bendito seja Deus que nos reuniu ao amor de Cristo. Irmãos e irmãs, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
nobis Deo. E paz na terra aos homens, por ele amados. Vamos ter, bendizemos adoramos glorificamos nós vos damos graça por vossa imensa glória. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Filho unigênito, Jesus Cristo, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade. Só vós sois os santos, só vós sois o Altíssimo. Jesus Cristo, com o Espírito Santo, a glória de Deus Pai. Oremos. Ó Deus, para defender a fé católica e restaurar todas as coisas em Cristo, cumulastes o Papa São Pio X de sabedoria divina e coragem apostólica. Concedei benigno que, seguindo seus exemplos e instruções, alcancemos o prêmio eterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor a Sobna, o administrador do palácio: Eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliacim, filho de Eucias, e o vestirei com a tua túnica e colocarei nele a tua faixa. Porém em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro, e aí ele terá o trono de glória da casa de seu pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que griteis, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Altíssimo é o Senhor, mas olha aos pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos.
Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro,
e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, é sempre uma alegria estarmos juntos celebrando esta Eucaristia. Sobretudo no dia de hoje, nesta igreja dedicada a São Pio X, recordando o seu grandíssimo testemunho de vida, a grandeza da sua santidade e a força do seu pastoreio. Quero então manifestar a alegria de retornar a esta paróquia e poder com vocês presidir esta Eucaristia. Quero saudar a todos e dizer, portanto, que juntos estamos vivendo um momento verdadeiramente divino, que é a Sagrada Liturgia. Saúdo o Padre Wellington, que está conduzindo a paróquia até a chegada do novo pároco, agradecendo pelo seu trabalho e dedicação. Desde o dia que falei com o Padre Wellington, ele assumiu praticamente como se fosse verdadeiramente a sua paróquia. Saúdo o Frei Davi, da Diocese de Baturité, recentemente elevado à condição de igreja particular. Eu estive na posse do novo pároco, do novo bispo, Dom Luiz Pepeu Capuchinho. Saúdo o diácono Ademir, grande colaborador aqui da paróquia. Saúdo os seminaristas que vieram participar deste momento. Quero saudar as lideranças aqui da paróquia, os ministros da comunhão eucarística, o coral. Saúdo os cerimoniários, leitores. Saúdo a comissão de festa. Saúdo os que nos acompanham através das redes sociais e da Rádio Cultura de Sergipe.
Irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, a pergunta, irmãos e irmãs, que Jesus põe para Pedro e para os discípulos é uma pergunta fundamental e queria tomar a reflexão que o Papa Leão XIV fez no Ângelus desta manhã, ali no Vaticano. Ele disse assim: essa pergunta deveria ser colocada: quem é Jesus para mim? Cada momento de nossa vida. Surge especialmente na oração e quando meditamos sobre o Evangelho, mas também quando nos deparamos com as feridas e as necessidades dos irmãos e das irmãs, ou nas relações e situações que mais interpelam a nossa consciência. Nós podemos avaliar a figura de Jesus Cristo e não devemos considerá-la como se fosse um importante personagem da história que disse e fez coisas importantes, como responderam os discípulos, que era a concepção dos contemporâneos de Jesus, que ele fosse uma figura importantíssima, que disse e fez coisas importantes, mas um homem, nada mais. Na verdade, a resposta de Pedro é aquela que mais aprofunda o significado daquilo que é Jesus Cristo. Ele foi enviado por Deus, é o ungido, para nos introduzir no amor do Pai e transformar a nossa vida e a vida do mundo em que vivemos. Cristo, continua o Papa, nos chama a uma resposta pessoal. Não basta que nos contentemos com um ouvir dizer a respeito de Cristo, com aquelas respostas comuns que as pessoas nos transmitiram. Mas Jesus nos convida, portanto, a respondermos pessoalmente, a conhecê-lo de perto e a nos deixar escrutinar a partir de uma amizade com ele, num encontro sempre novo, que nos exige percorrer caminhos inéditos e fazer escolhas diferentes das que imaginávamos. Isto é válido tanto para nosso percurso pessoal, como para o caminho da igreja e para nossas escolhas pastorais. Nós podemos nos satisfazer com as respostas que nós recebemos a respeito de Jesus Cristo, como os contemporâneos de Jesus. Ele é um profeta, Jeremias, Isaías, João Batista. Ou nós podemos fazer, portanto, o raciocínio que Pedro fez, recebendo a revelação divina de que Jesus é precisamente Deus vivo, presente no meio de nós. Vejam, irmãos e irmãs, essa perspectiva é a do nosso querido
São Pio X, porque o lema do seu pontificado foi precisamente restaurar todas as coisas em Cristo. Esse lema encerrava em si a convicção fundamental que animava São Pio X, era de que a renovação da Igreja não deveria consistir em sua adaptação às mudanças culturais do momento, mas um retorno ao centro da fé, que é Cristo, fonte e princípio de toda missão. Para compreender plenamente o significado deste lema, irmãos e irmãs, vamos ver como ele se encarna na vida e no ministério de São Pio X. Primeiro, devemos percorrer as suas origens humildes até assumir o trono de Pedro, examinando suas reformas, sua luta contra o modernismo e os seus ensinamentos. O seu nome, irmãos e irmãs, era Giuseppe Melchior Sarto. Ele nasceu em 2 de junho de 1835 em Riese, na província de Treviso, na região do Vêneto, na Itália. O segundo de 10 filhos de uma família de camponeses. Seu pai, Giovanni Battista Sarto, era carteiro municipal e a família vivia com grandes dificuldades econômicas. A morte do pai, quando Giuseppe tinha apenas 17 anos, poderia levá-lo a abandonar os estudos do seminário para substituir o pai no trabalho municipal. Mas sua mãe, com amor e tenacidade, trabalhou dia e noite para que ele pudesse seguir a sua vocação sacerdotal. Foi o primeiro papa na história contemporânea proveniente das classes populares. Era camponês. Sua formação foi exclusivamente pastoral. Ele não ocupou nenhum cargo na Cúria Romana, nenhuma atividade diplomática na Santa Sé, por exemplo, nas embaixadas do Vaticano, como outros papas. O seu itinerário foi, sobretudo, itinerário pastoral. Estudou no seminário de Pádua, a cidade de Santo Antônio, e foi ordenado sacerdote em 18 de setembro de 1858, aos 23 anos. Os primeiros anos de seu ministério sacerdotal foram marcados por uma rica e generosa experiência pastoral. Foi capelão em Tômbolo por 9 anos, depois pároco em Salzano por outros 9 anos. Em seguida foi cônego da Catedral de Treviso, com os encargos de chanceler do bispo e diretor espiritual do seminário diocesano. Nestes anos, o futuro pontífice demonstrou aquele profundo amor a Cristo e à Igreja, humildade e simplicidade e a grande caridade para com os mais necessitados, que constituíram as características fundamentais de toda a sua vida. Em 1884, foi nomeado bispo de Mantua e em 1893, patriarca de Veneza e depois cardeal. Como cardeal, patriarca, Sarto evitou o envolvimento político, dedicando seu tempo às obras sociais e ao fortalecimento das paróquias. Em sua primeira carta pastoral ao povo de Veneza,
afirmou em assuntos pertinentes ao Papa, não haveria perguntas a ser feitas. Com relação ao Papa, se obedece decididamente, nada mais do que obediência. Em 4 de agosto de 1903, após o conclave, que se seguiu à morte de Leão XIII, o cardeal Giuseppe Sarto foi eleito Papa, aceitou o ministério com hesitação, porque não se considerava a altura de uma tarefa tão importante. Escolheu o nome de Pio X. O primeiro ato que realizou foi abolir o direito que os monarcas europeus tinham de intervir na eleição papal. Essa medida fazia com que São Pio X afirmasse a independência da Igreja da ingerência do poder temporal. O lema "Restaurar todas as coisas em Cristo" foi explicitamente assumido na primeira encíclica de seu pontificado, 4 de outubro de 1903. Nela, São Pio X afirmava: declaramos que o nosso único objetivo no exercício do sumo pontificado é restaurar tudo em Cristo, a fim de que Cristo seja tudo em todos. O Papa identificava o afastamento de Deus e o enfraquecimento da verdade cristã como elementos centrais da crise de seu tempo, marcado pelo secularismo e por profundas transformações sociais. Diante desse cenário, atribuía à Igreja a missão de reconduzir a humanidade a Cristo. Uma das maiores preocupações do Papa São Pio X era difundir o máximo possível a catequese entre os cristãos. Desde os anos em que foi pároco, já tinha redigido pessoalmente um catecismo. Como Papa, preparou um texto de doutrina cristã para a Diocese de Roma, que depois se difundiu por toda a Itália e pelo mundo com o nome de Catecismo de São Pio X. Assim, ficou conhecido. Era uma síntese segura para introduzir os cristãos no aprendizado das verdades da fé, com uma linguagem simples, clara e bem precisa. Em 15 de abril de 1905, publicou uma encíclica dedicada à importância do ensino da doutrina cristã, na qual destacou o dever primordial dos sacerdotes de instruir os fiéis e estabeleceu orientações concretas para a catequese, incluindo a realização regular do ensino do catecismo para crianças e jovens aos domingos e dias festivos. Que temos em relação à catequese, irmãos e irmãs, nós devemos a sistematização da catequese, nós devemos a São Pio X. São Pio X também dedicou atenção notável à liturgia. Em 1903, ainda no primeiro ano de seu pontificado, publicou um documento que procurou restabelecer a função própria da música sacra no culto, valorizando especialmente o canto gregoriano. São Pio X afirmava que o verdadeiro espírito cristão tem sua fonte primeira e indispensável na participação dos fiéis nos sagrados mistérios e na oração pública e solene da Igreja.
São Pio X também ficou conhecido como Papa da Eucaristia. Foi ele que decretou a permissão para que as crianças pudessem comungar desde o início da atividade racional. Isto é, quando elas compreendessem quem está presente na Sagrada Hóstia, que é Jesus, o Senhor. Em 1905, escreveu um decreto e promoveu também a comunhão frequente na igreja. Em 1910, ele também estabeleceu que as crianças pudessem fazer a primeira comunhão por volta dos 7 anos, a idade em que a criança começava a raciocinar. Essa medida, que à época causou grande impacto, refletia a sua convicção de que a Eucaristia deveria estar no centro da vida cristã desde a idade mais tenra. Em 1907, São Pio X publicou uma encíclica importante, na qual denunciou, entre outros aspectos, que o tempo moderno queria reduzir a experiência de fé a uma experiência simplesmente subjetiva. E os tempos modernos questionaram o caráter objetivo da revelação. Nesse contexto, afirmou que, de fato, a verdade cristã tem uma disposição capaz de incidir sobre a sociedade. Em 1904, ele fundou o Instituto Bíblico, demonstrando que seu interesse pela verdade doutrinal andava de mãos dadas com o incentivo ao estudo sério das Escrituras. Portanto, todos os campos da vida da igreja, os mais importantes, São Pio X tocou. Deu início aos trabalhos para a redação do Código de Direito Canônico, que seria promulgado por seu sucessor, Bento XV. Promoveu também a revisão dos estudos e do percurso de formação dos futuros sacerdotes, fundando vários seminários regionais, dotados de boas bibliotecas e professores preparados. São Pio X, irmãos e irmãs, portanto, é um grandíssimo pastor. O seu pontificado foi de uma riqueza pastoral incrível. Conta-se, irmãos e irmãs, que demorou para aceitar o encargo de Papa. Conta-se que após a eleição, ficou alguns dias para responder. E o cardeal, que era responsável pela organização do conclave, foi procurá-lo e ele estava diante da imagem de Nossa Senhora do Bom Conselho, completamente em silêncio, rezando, e o cardeal perguntou se ele iria aceitar. Ele disse que o faria, mas se Nossa Senhora de fato lhe aconselhasse a assumir aquela responsabilidade. Retornando o secretário do conclave até a sua capela, ele de fato deu o seu sim. Significa que recebeu inspirações de Nossa Senhora.
Irmãos e irmãs, estamos verdadeiramente contentes de termos a possibilidade de celebrar um grandíssimo pastor, o Papa São Pio X. Os últimos meses de sua vida foram ofuscados pela vinda da guerra. Em 2 de agosto de 1914, lançou um apelo aos católicos do mundo inteiro para expressar amargura e dor por ver, na condição de pai, que os seus filhos estavam guerreando uns contra os outros. Faleceu 20 de agosto de 1914, poucos dias antes do início da Primeira Guerra Mundial. A sua fama de santidade começou imediatamente a se espalhar entre o povo cristão. Deixou escrito no seu testamento: nasci pobre, vivi como pobre e certamente morrerei muito pobre. São Pio X, irmãos e irmãs, nos ensina que no centro de toda ação apostólica deve estar uma união pessoal e íntima com Cristo. Bento XVI, comentando seu testemunho, disse assim: só se estivermos apaixonados pelo Senhor, poderemos levar as pessoas a Deus e abri-las ao seu amor misericordioso. O lema "restaurar todas as coisas em Cristo" não foi para ele uma frase vazia, mas um programa de vida que abraçou todas as dimensões da existência eclesial. A formação catequética dos mais simples, a reforma litúrgica para a participação mais ativa dos fiéis, a defesa intransigente da verdade doutrinal, a promoção da comunhão eucarística frequente, a reorganização da cúria e a codificação do Código de Direito Canônico, o aprofundamento da verdade através dos estudos bíblicos. Grande pastor, irmãos e irmãs, foi o que nós cantamos no início da celebração. A igreja, recordando São Pio X, pede a graça de poder segui-lo e amá-lo, assumindo, sobretudo, as verdades que ele assumiu e um amor para com Cristo e para com a igreja que seja um amor verdadeiro. Celebremos, irmãos e irmãs, e procuremos, como ele, restaurar todas as coisas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos as nossas preces a Deus Pai Todo-Poderoso, que deseja que todos os homens e mulheres se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. A resposta será: Senhor, atendei as nossas preces, todos. Senhor, atendei as nossas preces. Pela Santa Igreja fundada por Pedro, para que ela sinta, no meio das dificuldades deste mundo, a força de Deus que a conduz à salvação, rezemos. As nossas preces. Pelos cristãos, para que sejam assíduos em vivenciar e testemunhar fielmente o mandamento do amor a Deus e ao próximo, rezemos. Senhor, atendei as nossas preces. Pela nossa comunidade paroquial, para que viva na paz e na concórdia, e bendiga a Deus que está no céu, oremos. Senhor, atendei a nossa prece. Pelo Padre Wellington, sustentado pela graça de Deus e pela intercessão de Maria, seja sempre sinal de esperança e alegria para o povo que lhes confiado, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Pelo Santo Padre, o Papa Leão, para que, fortalecido pela coragem apostólica de São Pio X, continue a confiar a Igreja de Cristo na fé e na caridade, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Pelo nosso arcebispo Dom Josafá, para que, seguido o exemplo de São Pio X, pastor zeloso e fiel, e pedindo a intercessão de Nossa Senhora da Conceição, venha conduzir com sabedoria e zelo o povo desta arquidiocese, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Divino Salvador Jesus Cristo, concedei-nos sacerdotes santos, inflamado do fogo do vosso amor, totalmente doados à edificação da vossa Igreja. E vós, ó Maria, Mãe dos sacerdotes, vós que sois onipotência suplicante, socorrei-nos a todos nos trabalhos, dificuldades que vos encontrardes. Virgem Mãe, Rainha dos Apóstolos de Jesus, aumentai às famílias o respeito e o amor ao sacerdócio, suscitai novas vocações sacerdotais e religiosas, guiai segundo o amor do vosso coração os nossos seminaristas, para que sejam mais tarde digno ministro do altar, santo dedicados pastores do povo cristão. Amém. Deus, nosso refúgio e força, que sois a fonte da compaixão, atendei às súplicas de vossa Igreja, para alcançarmos com segurança o que vos pedimos com fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Recebe, Senhor do céu, nossa oferta deste pão. Este pão se tornará
e pão se tornará depois. Corpo vivo de Jesus. Recebei também, Senhor, este vinho nosso dom, este vinho que será depois, sangue vivo de Jesus. Neste corpo e neste sangue acharemos salvação, renovados com celestial dom, saberemos ser fiéis. Glória ao Pai onipotente, glória ao Filho Redentor e ao Espírito de eterno amor, pelos séculos. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, acolhei com bondade as nossas oferendas e dai-nos seguir os ensinamentos de São Pio X para celebrar dignamente estes divinos mistérios e recebê-los com fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a memória de São Pio X e fortaleceis a vossa igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é, o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, o Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Pio X e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda.
Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso Bispo Josafá, o seu auxiliar Jefferson, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O bom pastor dar a vida por suas ovelhas. Rocha Santa, tu és o testamento da tão grande divina misericórdia. Tu és o corpo e o sangue do Senhor, sinal de amor por nós pecadores. Rocha Santa, tu és a nascente da água viva.
Oremos. Senhor nosso Deus, na comemoração do Papa São Pio X, nós vos pedimos que pela força desta mesa celeste nos tornemos firmes na fé e unidos na vossa caridade. Por Cristo nosso Senhor. Algumas orientações, nós vamos concluir a Santa Missa e logo em seguida sairemos em procissão. Peço que enquanto eu, o senhor arcebispos e mais o Frei Davi, o diácono, vamos nos paramentar para sairmos com a procissão, os grupos já vão se organizando lá em frente. Então a cruz, coroinha, cerimoniários, apostolados, ministros, e aí todo o povo aguarda a saída do carro que vai conduzir o andor com a imagem de São Pio X. Vamos fazer uma procissão bem bonita, todos bem organizados, para ficar algo assim mais belo. Na volta, farei os agradecimentos relativos a essa festa e peço que todos permaneçam, porque assim que eu fizer os agradecimentos, teremos a apresentação da banda do 28BC. Essa semana muito intensa para eles, que é a semana do soldado, mas o comandante concedeu
que eles viessem aqui e fizessem essa apresentação para nós. Então é importante que fiquemos para prestigiá-los. Quero agradecer mais uma vez a presença de Vossa Excelência, Dom Josafá, que por intercessão de São Pio X, o Senhor possa colher da Eucaristia a vida nova que brota desse sacramento salutar. Que o Senhor seja sempre inspirado pelo Papa São Pio X para ter esse zelo, esse amor para com a Eucaristia. Queremos presenteá-lo. Então chama aqui Dona Paula, uma pequena lembrança de nossa festa. Então, mais uma vez, uma calorosa salva de palmas para o nosso arcebispo, Dom Josafá. Nós queremos agradecer novamente a presença do bispo, Dom Josafá, mas especialmente queremos fazer um agradecimento ao Padre Wellington. Querido Padre Wellington, escrevemos estas palavras em forma de profunda gratidão para dizer o quanto sua chegada foi fundamental para todos nós. Quando os tempos eram de incerteza e o caminho parecia nublado, o Senhor foi o ponto de apoio que nos devolveu a tranquilidade e o prumo. Vimos de perto como o Senhor abraçou o que precisava ser feito, sem recuar diante do peso das tarefas ou dos obstáculos que surgiram. Sua forma de agir, decidindo o que era necessário e colocando a casa em ordem com sabedoria, nos deu a segurança de que não estávamos sozinhos. Mesmo em tão pouco tempo, a paróquia voltou a ter o calor de um lar. Sentimos que cada pessoa aqui tem valor e lugar, e percebemos na atenção que o Senhor dedica a cada detalhe e na forma como nos conduz ao altar, o reflexo vivo daquele que deu a vida por nós. Obrigada por gastar a sua vida em nosso meio. Saiba que o Senhor não está aqui apenas para ser solicitado, mas para ser cuidado e amado por esta família que o recebeu com tanta alegria. Com gratidão, Paróquia São Pio X. Senhor. Gostaria de convidar todos os coordenadores das pastorais, grupos e movimentos aqui à frente, por favor. E agora também rendemos agradecimentos ao diácono Ademir, que também durante todo esse período se fez como rocha e viveu aqui nessa paróquia como também um grande norte e farol em dias turbulentos. Então também a nossa gratidão e que Deus nos conduza para que nós possamos também ter o Senhor como um representante de Deus aqui na nossa paróquia. Muito obrigada. Para concluir esse momento, aí convidamos os coordenadores rapidinho aqui à frente. Juntos convidamos também o Padre Wellington para estar aqui à frente para concluir esse momento de homenagem. O nosso diácono, o Frei Davi, que é nosso irmão também. Vamos dar as mãos e juntos vamos cantar, bem bonito, a oração de São Francisco em forma de gratidão e agradecimento pelo tempo que o Padre Wellington está aqui conosco, nos dirigindo, nos conduzindo. E aí também o senhor logo vai receber um quadro de São Pio X. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união.
que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus nosso Pai, que hoje nos reuniu para celebrar a festa de São Pio X, padroeiro desta paróquia, vos abençoe e vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. Amém. O Cristo Senhor, que manifestou em São Pio X a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo, que em São Pio X nos ofereceu um sinal da caridade divina, vos torne capazes de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e de amor. Amém. E a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz que o Senhor vos acompanhe. E graças a Deus. Salve o santo padroeiro, santo amigo de Jesus, da Igreja ilustre Filho, nosso guia, nossa luz, glorioso.